E aí, meu povo, como é que vocês estão? Mais uma gravação aqui do nosso podcast Agro é Vendas e com um convidado. Dessa vez eu trouxe uma pessoa que vai falar de inteligência artificial. Bem diferente, aparentemente, do nosso mundo, do nosso meio agro, mas a gente vai mostrar para vocês que não é tão diferente assim, não. Segue o nosso canal aqui, se inscreve aqui para seguir todo o conteúdo que a gente faz. Tem aqui no descritivo também meu Instagram, xavier.agro, tem aqui o meu LinkedIn. Eu já começo conversando com o Mirko aqui. Mirko, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Obrigada por me receber, né? Que eu que estou na sua casa, na sua sede aqui conversando. O Mirko é um dos caras hoje que eu conheço que mais entende de inteligência artificial, verdade. E a gente se conheceu tem pouco tempo, acho que foi final do ano agora já, dezembro, né? Dezembro, por aí. Dezembro. Eu entrei para participar de um clube que é de inteligência artificial focado em gestão de negócios. Então, nós somos empresários reunidos para falar de como que a gente pode usar inteligência artificial muito além do que as pessoas talvez até entendam que significa isso, né? A gente vai conversar sobre isso aqui hoje. E como fazer com que isso alavanque os nossos negócios e que permita a gente ter mais resultados. E aí eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre você, sua trajetória, o que você faz. Obrigado, Miriam. Obrigado pelo convite, né? Você é muito bem-vinda, você ajuda muito nós. É um prazer, sou o Mirko Micali. Eu trabalho com tecnologia há mais de uma década e meia e quase. Eu comecei com tecnologia com meus 15 anos, quando eu fui fazer técnica em informática, eu dava aula de HTML. E a vida sempre trouxe aí para automação, dados e tudo mais. E o que aconteceu foi, eu já fundei uma empresa de tecnologia, agora é a segunda empresa já que nós temos de tecnologia, e muito voltada para dados, inteligência artificial, fazer as pessoas ganharem produtividade utilizando tecnologia. E a inteligência artificial é a maior ferramenta que hoje você pode fazer isso. Além disso, nós temos o clube de mentoria também, que a gente ensina os empreendedores, os empresários, a trilhar o caminho de fazer a transformação digital dentro da empresa, fazer eles utilizarem a inteligência artificial no seu dia a dia e, mais que tudo, eles poderem ter grandes resultados no seu dia para que eles cresçam cada vez mais. Eu acho que esse é o nosso objetivo, que é servir da melhor forma possível que as pessoas possam crescer. Sim. Então, isso é um pouco da minha história. Muito bom. E tem contribuído muito, viu? A gente tem levado para a MX aqui, trazido para dentro da empresa muita ferramenta. E não só, acho que ferramenta, uma visão de negócio até de uma forma diferente, que é o que permite, né, a gente trazendo tecnologia e trazendo informação através da tecnologia também. Perfeito. Mirko, para a gente começar a entender um pouco sobre isso e aplicação disso no agro, até talvez antes de entrar em tanto detalhe, mas o que é inteligência artificial? Porque às vezes a gente fala com as pessoas acham que é só o ChatGPT, né? O que mais é? Na verdade, sim, inteligência artificial, ela vem... Quem criou a base da inteligência artificial é um cara chamado Alan Turing. Se você pegar a Segunda Guerra Mundial, praticamente se ganhou por causa da inteligência artificial. Tinha um filme que chama O Jogo da Imitação, acho que eu falo dele 1 milhão de vezes, que o Alan Turing utilizou uma inteligência artificial, na época pneumática ainda, para conseguir desvendar Enigma, que era a máquina de criptografia alemã, e eles sabiam o que estava acontecendo. Essa foi a primeira. A segunda parte que ele utilizou a inteligência artificial foi a base estatística de previsão. Ele usou bases estatísticas para prever quais eram os veículos que eles iam abater, quais não eram, para que eles pudessem ter assertividade que a Alemanha não pudesse saber que eles tinham desvendado a máquina. Então foi um composto de dados que fez a Grã-Bretanha ganhar a Segunda Guerra Mundial. Isso nasce-se o que se fala na inteligência artificial e depois começa-se um estudo de inteligência em Dartmouth, em 1956, e começa todo o estudo. Então nós estamos falando desde 1940 até 2024, né? 25 agora, né? 2025, aonde vem todos os estudos. Só que o que aconteceu, a inteligência artificial eu gosto de dividir ela em dois lados. A gente tem o lado analítico e a gente tem o lado criativo. Quando a gente tem o lado analítico, é aquela inteligência artificial utilizada como base de dados. Que aí começa aqueles nomes estranhos. Deep Learning, Machine Learning, entre outros nomes que você vai escutar aí no mercado, que é o que a gente utiliza a estatística para prever um resultado. Por isso que a gente fala que a inteligência artificial nunca é 100% certa. Ela existe uma probabilidade que vai acontecer.
Então a gente utiliza essas técnicas de AI, que já são bem antigas, para que a gente possa prever um resultado. Só que quando a gente vai para 2021, 2022, a OpenAI conseguiu lançar uma coisa chamada inteligência artificial generativa. Só que essa já era a terceira geração da generativa, por isso que a gente fala que era o Gen 3. E a generativa, ela conseguiu entender o contexto de escrita, utilizar essas bases matemáticas e conseguir trazer resultado na escrita, vídeos. Então a gente já vem para a segunda parte, que é o criativo. Então a inteligência artificial criativa, que é a generativa, ela cria texto para você, cria imagem, cria tudo. Só que muita gente aqui, principalmente do agro, deve ter tentado pegar uma planilha e colocar no ChatGPT. Aí todo mundo deve ter falado o seguinte: ele não sabe fazer conta, a inteligência artificial é burra. Mas na verdade que ela não é criada para isso, ela tem que ser aperfeiçoada para isso. Então existem vários modelos matemáticos que geram inteligência artificial, só que a generativa ela tem um poder muito forte de criar os agentes AIs. Porque como ela cria, ela entende contexto, ela entende a complexidade, ela, diferente da matemática exata aqui, ela consegue tomar decisões e rumos. E é onde se ganha em produtividade. Porque a generativa ela consegue tomar ações e decisões para você baseado no seu contexto. Ela pode não fazer a melhor conta, mas se a gente pensar num contexto lógico, ela que toma as maiores decisões. Então é por isso que ela veio se democratizando, porque agora você consegue, com linguagem natural, escrever e começar com qualquer pessoa, sem nenhum conhecimento matemático, sem nenhum conhecimento de programação, implementar inteligência artificial dentro da empresa. Eu acho interessante, sabe o quê? Quando você fala de produtividade, Correto. até o mais simples possível uso, que eu teve uma pesquisa recente que eu fiz, estava até te contando isso. Eu perguntei no Instagram quem é que usava inteligência artificial. Aí, eu não uso, eu uso pouco, 30% só que falou que usava de uma forma mais profunda. E aí eu fui entender qual forma mais profunda é. Uma forma mais profunda eu converso mais lá, eu entro mais no ChatGPT. Eu faço mais perguntas. Faço mais perguntas, justamente. Só nesse uso, que não tem nada de profundo, na verdade. Perfeito. É bem o raso, o básico mesmo, né, Mirko? Mas a gente já consegue ganhar produtividade com certeza. Consegue. Né? Para montar, por exemplo, um material de um treinamento novo, normalmente eu levava pelo menos umas 8 horas para montar um treinamento. Começando do zero, assim, um material novo. Porque eu ia pegar um monte de livro que eu já li. Material de curso que eu já fiz, que aí umas coisas estão no computador, outras coisas estão no celular, outras coisas estão anotadas em caderno. Vai buscar tudo. Aquela confusão. E aí eu conseguia juntar tudo isso, criar uma linha de raciocínio e montar o treinamento. Pelo menos 8 horas para montar um treinamento novo. E dentro de um assunto que eu domino, que eu já falo. Hoje, conversando e sabendo, né, fazer o prompt, que é aquele texto que a gente escreve lá para a gente fazer uma solicitação, para a gente fazer uma pergunta e conduzir ali uma plataforma tipo um ChatGPT, ao invés de 8 horas, eu tomo às vezes 8 minutos. Então, assim, é muito discrepante, é muito diferente. Isso para o básico do básico, que é usar para produzir um material. É que assim, todo mundo tem um contexto de achar que a produtividade só vem quando ela te substitui 100%. E, na verdade, quando a gente fala de produtividade, nós estamos falando de você otimizar alguns trabalhos de imediato. E depois você vai aumentando. Então, o pessoal fala assim, Mirko, por onde eu começo a utilizar a inteligência artificial? Isso é algo que me perguntam praticamente todo dia. Começa pelo básico. Qual que é o básico? Abrir um ChatGPT, ir lá, começar a fazer algumas perguntas, alguma estrutura, igual... O que significa prompt? Todo mundo fica, o que é prompt? Prompt nada mais é que a conversa entre homem e máquina. É isso. Só que existe uma estrutura. Você conversa com ela, vai entendendo, pede para ela te ajudar a montar a estrutura do prompt. Lá, você vai começar tarefas básicas que você faz hoje, ela simplesmente vai te entregar tudo. Igual, hoje, se você usar o Deep Research lá, que é a pesquisa profunda, tanto do Grok, que é do X, que é do antigo Twitter, a OpenAI, o ChatGPT, ele vai te dar uma pesquisa de mercado que você demoraria no mínimo 1 mês para fazer. E isso vai te dar visões e decisões que normalmente você não teria. Então, aumentar a produtividade, muitas vezes, é ter mais assertividade na sua decisão e caminho que você está tomando. Sim. E até fazer o seu planejamento. Olha como, quer ver um jeito básico de você começar a utilizar inteligência artificial
para te trazer produtividade é você fazer o seu planejamento com a inteligência artificial. Fala, Mir, como? Sabe todos os coach que falam assim, não, de domingo à noite você tem que abrir sua agenda, o planner e começar? Vamos pegar isso. Fala mal não, porque eu mando sentar e fazer a agenda da semana. Não, tá? é bom fazer a agenda da semana, mas é tipo assim, então você pensa assim, ó, todo domingo você vai fazer a agenda da semana, domingo à noite. Se você entrar na inteligência artificial e colocar as demandas que você tem, o tempo que você vai demorar e um pouco das prioridades, ela consegue. E você pedir para ela o seguinte, considere o gasto que eu tenho mental ou energético para fazer tais tarefas, para que eu não me canse muito durante o dia e eu seja muito produtivo. Ela vai conseguir organizar para você o que você tem que fazer de segunda, terça, quarta, quinta e sextas, ainda vai te dar as lacunas vagas e se você tem que fazer algum descanso mental, dependendo se for fazer. Então, tipo assim, eu tenho que dar 2 palestras na semana. Eu não vou fazer uma de manhã e uma tarde na segunda. Nem na sexta à tarde. Eu vou fazer uma quarta à tarde, outra terça de manhã, ou segunda à tarde, quarta à tarde. Por quê? Porque você tem descansos entre pausas entre um e outro. E a AI tipo, monta isso inteiro. Em vez de você falar, minha segunda eu quero que seja assim, deixa ela montar para você. E para de falar assim, você errou. Ela não errou, ela simplesmente você que não soube pedir. Então começa a entender com ela, olha um jeito que você ganha uma alta produtividade com um simples prompt e numa simples camada. Porque as pessoas hoje demoram meia hora, 1 hora para fazer o planejamento da semana. No mínimo. No mínimo. Quem já está acostumado a fazer, faz com 30 minutos ali. Isso. Mas quem não faz toda semana... Não, quem já está acostumado faz com 30. Quem não está acostumado faz com 1 para mais. Sim. E ambos se colocarem na AI faz em 5 minutos. Exato. E isso é interessante porque o pessoal fala bastante de gestão do tempo. Todo lugar que eu dou treinamento, eu preciso melhorar a minha gestão do tempo, eu preciso melhorar, né? Tá aí a ferramenta pronta para isso. Foi excelente esse exemplo. Uma coisa interessante, Mirko, quando você fala de fazer pesquisa, porque todo mundo do agro tem muito assim, mas aqui não funciona, mas é diferente. Não só o agro, né? Acho que 90% do setor né, Mas eu ontem, vindo para Ribeirão Preto, estava na estrada ainda, e aí eu escrevi lá, assim, obviamente que eu não estava dirigindo, eu estava lá escrevendo assim, querendo fazer uma pesquisa, Tô brincando. querendo fazer uma pesquisa sobre Ribeirão Preto. Para uma coisa mais besta do mundo, que eu falei assim, será que é só cana-de-açúcar que tem aqui mesmo, porque é muito forte aqui na região, etanol, mas o que mais, né? E aí eu resolvi perguntar isso no Deep Research, que chama Deep... Pesquisa profunda. Que é a pesquisa profunda lá. Mais fácil. Do ChatGPT. Ou investigar, porque no ChatGPT, em português é investigar. Então é por isso agora que eu tô pensando. Porque no celular, no iPhone, apareceu escrito investigar. E no computador é diferente, que tá em inglês. Tá, entendi. É a mesma agora. coisa. Falei, mudou a ferramenta. Mas eu cliquei lá nesse investigar pelo iPhone. E apareceu tanta coisa sobre Ribeirão Preto e sobre o agronegócio aqui na região, falando sobre produção de fruta, de citros, falando com um nível de detalhe que talvez a gente realmente, até no próprio Google, se fosse pesquisar aberto no Google ou no YouTube, onde for, ia ser muito mais raso, e sem contar que a gente ia ter que conectar uma coisa com a outra, ler aquele monte de coisa. Ele leva um tempo, levou alguns minutos, o sinal estava oscilando na hora que eu entrei demora, na cidade. Dependendo da pesquisa, ele vai de... a pesquisa eles falam que demora de 7 a 30 minutos. Mas quando é muito pequenininha, é mais rápido. Eu acho que foi entre 5, 7, 8 minutos, por aí. Eu sei que tomou um tempo e aí ele me entregou. E eu fui fazendo outras coisas no celular. O Grok é mais rápido. Tá? Bom saber que próxima vez eu já uso. E aí me entregou tanta coisa, tanta informação específica e real sobre a região aqui, sobre o agronegócio aqui na região. Sim. Então, assim, não dá para falar mais que, não, mas inteligência artificial não entende de agronegócio. Entende e muito, porque na verdade não é a plataforma que está ali, né? Não. É os dados. Aonde ela busca dados. E assim, olha que coisa interessante. É difícil a gente falar que a inteligência artificial não está no agro, uma porque já está há muito tempo. São coisas que a gente já vê no agro há muito tempo. E outra coisa é o seguinte, a gente sabe que o agro ele tem um desafio até 2050 muito grande, que é com a mesma quantidade de plantio que existe no mundo hoje, alimentar 10 bilhões de pessoas. Ou seja, matematicamente dizendo, nós precisamos aumentar a produtividade do mundo inteiro dos plantios. E você não vai fazer isso fazendo a mesma coisa que você faz há 100 anos. Então, e a gente sabe que a agricultura vem se evoluindo muito. Então, a inteligência artificial já vive no agro hoje. Falar que
quem fala hoje, mas aqui no meu negócio isso não serve, é porque ele não quer mudar o negócio dele. E ele está errado, não é o mundo que está errado. Boa. Quando uma pessoa fala e o mundo está fazendo outra coisa, eu acredito no mundo. Então, vamos dar uns exemplos para ficar mais claro para quem está vendo aqui ou para quem está ouvindo? O que é inteligência artificial, por exemplo, dentro do agro? Quando a gente... Mais antigas, vamos pensar assim, quanto tempo faz que existe agricultura de precisão? Nossa, nem eu sei te falar. Que existe mapeamento, ele já tem todos os cálculos que ele já faz e tudo mais. Lá tem AI. Quanto tempo já existe que você... Vamos pegar as frutas, que a gente estava conversando agora há pouco. Que as frutas, a laranja está entrando, quando ele vê tamanho ou cores diferentes, ele já vai selecionando. Isso é uma inteligência artificial que já está sendo aplicado. Quanto tempo faz que o agro já toma decisão baseado no tempo e conforme o tempo eles fazem conta em Excel para poder saber o quanto que vai plantar adubo, se põe um adubo, se não põe um adubo, se vai passar o veneno. Eu não entendo muito de agro, não sou agrônomo, mas eu sei que, se eu não me engano, assim, se vai passar um veneno, se vai chover não pode passar. Defensivo. Defensivo, é. Sim, para tomada de decisão, a o respeito defensivo. de controle de praga, entre outras coisas. Lá tem inteligência artificial. Sim. Isso, nós estamos falando de quê? De 5, 10 anos? No mínimo, assim. No mínimo, assim, vamos falar, no mínimo de 5 a 10 anos. Então, assim, a inteligência artificial já vive no agronegócio. Mas só as grandes corporações têm acesso porque era uma tecnologia cara. Era uma tecnologia cara. Ficou para trás. Já ficou para trás. Com a inteligência artificial generativa, com os agentes, tomadas de decisões, logicamente, eu quero fazer uma demanda, previsão, que eu preciso de um estatístico, isso vai ser mais caro. Mas tomar decisão por pesquisa, por análise de dados, para começar a colocar ali seus dados e começar a entender um pouco mais seu negócio, verificar se aquele caminho que você está tomando é melhor ou não. Igual, hoje, eu vejo muitos plantios que o agrônomo chega numa região e fala que essa região é tanto, tanto, tanto. Fiz uma análise solo aqui num pedaço. Mas com a IA generativa, eu já vi outros agrônomos utilizando e melhorando o desempenho daquela plantação e ganhando autoridade. Só que assim, o tempo que um cara faz tabelado é muito maior do que o cara que está fazendo personalizado. Fala, cara, mas como? Porque a inteligência artificial ajuda. E aí você fala, qual que é o agrônomo que você prefere trazer? O que usa a tabela ou o que usa a tabela como a AI me personaliza para o meu plantio? E aí você começa o que a gente fala, que a inteligência artificial não vai tirar o agrônomo ou alguém do agronegócio. Mas o cara do agronegócio que utiliza a AI vai tirar os caras que não utilizam. Com certeza. Tipo assim, E eu acho que isso é uma grande dor até das pessoas, sabe? Quem fala assim, não, isso é bobagem, isso não funciona aqui. Eu sinto que tem um pouco assim de restrição até desse medo, sabe, de como é que vai chegar, ou até de olhar assim e fazer um pouco de desdém para quem é mais jovem ou de mais mente aberta, que não necessariamente é a idade, né, mas que já está usando, já está vendo alguma coisa ali, e falar assim, essa pessoa aí não entende tanto quanto eu entendo, sabe, mas só que vai perder espaço para essas pessoas que não entendem tanto quanto, mas hoje. Que sabem usar a ferramenta para isso, né. E assim, ele não entende hoje. Só que daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo a mesma coisa, utilizando a AI e pedindo para a AI explicar para ele vai entender. Exato. E aí acabou. Tipo assim, o que você tem hoje, um grande conhecimento que você poderia disparar na frente, você está perdendo tempo e deixando alguém chegar. E uma hora alguém chega e passa. Porque quando o cara chegar, ele já não vai mais chegar, ele já vai chegar e passar. Com certeza. A velocidade que as coisas estão acontecendo até, né, Mirko? Assim, foi o quê? ChatGPT, você falou que foi 2022, mais ou menos? Eu não sei se é 21 ou 20 ali. Mas antes ainda, então. Que eu lembro, tá? Eu falo assim, de turma de mentoria, que a primeira vez eu vi um vídeo de um cara da Startse lá, o Maurício, falando isso. Eu mandei no grupo das mentorias e falei, gente, olha para isso, porque isso está chegando e a gente precisa estar atento. Isso foi 22 para 23, correto, que eu lembro, tá? E eu lembro que na época a gente ficou, os meninos testaram um pouco, era bem simples ainda, tinha pouquíssima ferramenta disponível, assim, possibilidade de uso ali, mas que a gente já fez uns testes e tal. 2023, mais pro final do ano, já teve muita coisa acontecendo. Já. 2023, acho que foi o ano que eu entrei para fazer a primeira mentoria que eu fiz para aprender mais a fundo. Aí 24 agora estourou, tá sendo usado em todos os lugares, assim, todas as possibilidades dentro de uma empresa, do atendente que vai receber a pessoa online primeiro e conversar. Eu vi que tem agora o vendedor não só que escreve no chat, né, que mas é um assistente, vídeo, né? mas tem vídeo e tem áudio. Dá para mandar um áudio
que parece a voz mesmo de uma pessoa, não parece que é um robô. Perfeito. E aí a galera compara isso, sabe com o quê? Com chatbot. Não, assim... Com aquela ferramenta que você vê que você conversa com um robô e é diferente demais, né? Assim, existe uma estatística que prova que mesmo que seja AI, quando a AI começa a conversar falando que é uma AI, a pessoa se frustra menos. Existe uma estatística disso, mas a conversa é totalmente diferente entre um chatbot e uma AI. Hoje você recebe áudio, você recebe vídeo, você recebe texto, você recebe PDF, imagem, entre outras coisas. O que aconteceu historicamente? A gente estava tendo uma palestra do Google e da Microsoft e ambos falaram isso. Que 2020, 2021, ninguém sabe o que está acontecendo. 22 começaram-se a entender. 23 foi muita pesquisa. 24 foi muito P&D e desenvolvimento. 24, 25 agora é aplicação. Já estão colocando, tendo aplicabilidade, tendo retorno financeiro forte. 26, 27 é o ROI que vai existir, que é o retorno financeiro. Só que a gente está falando que 25, 26 está aqui. E já está existindo uma evolução tão grande de inteligência artificial que é difícil saber o que vai acontecer o mês que vem. Assim, é algo que nós não temos... Assim, tem gente que até brinca e fala, nossa, Mirko, você fala um negócio um mês, no outro mês você muda, né? Eu falo, cara, mas sou eu que mudo, é o mercado que traz. Sim. Esse mês, você pode me perguntar uma coisa, eu vou te falar, ó, você vai chegar até esse momento. Aí daqui para frente não tá tão bom. Vai chegar o mês que vem, aí eu falar, cara, já passou, pode fazer que já passou. Então, essa evolução constante que está acontecendo é algo que chega a ser, assim, fora do padrão que normalmente acontecia. Hoje, a gente fala que em 3 anos nós trouxemos 30 de tecnologia. Lembra que nós estamos falando de 1956, começaram os estudos, para hoje estar democratizando. E isso vai, assim, vai chegar um momento que vai ser normal para o nosso dia a dia ter uma AI do lado conversando. Tipo um eu robô. Porque todo mundo acha que a inteligência artificial é um ChatGPT, né? Mas se você lembrar da Tesla, ou um BioID, mas a Tesla que tem os carros autônomos, a Tesla, todos os carros e caminhões deles é AI embarcada. A Tesla tem robôs humanoides já, que em Dubai, em outros lugares, já estão seguindo as pessoas carregando as compras. Então você vê as pessoas lá carregando as compras, com os robozinhos, fazendo e tal. Então já, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 6 meses. Entendeu? Não sabe. Não dá para prever. É difícil, assim. Aí sempre tem os guruzinhos que falam, porque vai... A gente tem umas tendências, como a inteligência artificial geral, que vai fazer atividades para você. A gente sabe que está vindo computador quântico com inteligência artificial, vai vir a inteligência... A super inteligência artificial, que aí é algo que assim, já está vindo num nível. E, historicamente, foi esse ano, na verdade foi no final do ano e começo desse ano, que a primeira vez que uma inteligência artificial conseguiu superar o cognitivo de um ser humano. Foi a primeira vez que isso aconteceu e ela passou nos testes com um cognitivo maior que um ser humano. Aí a grande pergunta é, se a gente tem uma inteligência que o cognitivo é maior que um ser humano, por que eu estou usando o ser humano para fazer essas tarefas que pode ser tomar decisões? Melhor que seja um ser humano só aqui fazendo os comandos ou criando, né, as programações do que executando. O pessoal fala assim, ó, no agro tem um ponto que eu até concordo, que o pessoal fala assim, a inteligência artificial nunca vai substituir o vendedor no agro. Eu não acho que vai. Mas ela vai substituir o pré-atendimento, ela vai substituir a análise, ela vai substituir o relatório, ela vai substituir tudo isso que você precisa fazer. E o que o vendedor no agro vai ter que fazer? Relacionamento. Sentar, tomar um café, entender, e a ferramenta vai fazer todo o resto. Alimentar, né? Ou a ferramenta com as informações que está lá conversando com o cliente, que é a parte humana, de fato. Até o alimentar, dependendo do que for, dá para gravar e ele alimentar automático. Mas vamos no... Hoje tem que alimentar. E já está acontecendo, na verdade, tá? Então assim, hoje nós temos que alimentar a AI e ela trazer resultado. Então, tipo assim, a produtividade não é ser substituída, é tirar tarefas que não traz resultado para que a AI faça. Então, o relacionamento no agro vai existir assim. Vai continuar, eu penso muito isso, vai continuar o resto da vida tendo muitas pessoas que gostam do presencial, a gente que fica o tempo todo aqui, eu falo por mim, que estudo tecnologia e adoro essas ferramentas, mas eu gosto do presencial. Eu falo, não vou gravar um podcast à distância, não, vou lá, vou conversar, sabe? Com o produtor, com o cliente. Eu sei que muita gente também vai ter isso, né, do produtor querer essa proximidade, porque a gente fala, é o olho no olho que traz essa credibilidade, essa confiança nas pessoas.
Mas é fato que tem muito mais antes desse momento da interação ali e depois que a gente está usando o braço até hoje para fazer, tomando um puta tempo que poderia estar sendo empregado em fazer muito mais. Imagina um vendedor que ele, com várias ferramentas possíveis já implementadas e organizadas, ele teria muito mais tempo para visitar mais clientes. O cara vai faturar muito mais do que aquele que está lá, mas eu só consigo visitar 5 propriedades no dia, eu só consigo fazer X clientes no mês. Poderia visitar muito mais gente. Porque ele gasta 10% visitando, os outros 90% fazendo relatório. E assim, a conexão, você não faz conexão máquina-humana, é muito difícil. A conexão humana acontece quando está perto, a energia bate, aí, assim, a venda é outra. Então, eu não acredito que um agrônomo que visita, acho que é RTV, ATV, né? Tem RTV, cada empresa tem um nome diferente, mas um RTV de forma geral, que é o vendedor. Um RTV que chega lá e não vai ser substituído. Mas ele vai ser substituído pelo cara que visita 20 em vez de visitar 5, porque os outros 15 a AI está trabalhando para ele. Sim. Essa é a... Imagina e faz assim, ó, vamos pegar esse exemplo aí mesmo. A pessoa que está lá há anos atendendo a mesma região, já conhece muito bem os clientes, o vendedor mais sênior, mais experiente, ele está lá no mínimo 7 anos ali naquela região. E ele conhece muito bem os clientes, acha que conhece. Perfeito. Né? Acha. E chega uma outra pessoa ali na região que tem 1 ano que ela está ali, só que ela já é mais esperta. Ela sabe montar uma apresentação muito mais bonita, usando as ferramentas possíveis ali que existem, para apresentar um relatório muito melhor para o cliente do que o outro. Ela vai fazer, se ela vai fazer um orçamento, ela já levanta. A própria negociação, porque Sim. a gente acha que, muita gente até hoje acha que negociar é conversar. Isso é a última etapa da negociação, que é a discussão, né? A gente fala, tem análise e planejamento antes. Análise e planejamento você não precisa fazer sozinho, dá para usar ferramenta. É o que nós estamos falando, né? Como você planeja a sua agenda. A mesma coisa do planejamento da agenda. Então, fazer antes uma análise e planejamento para já chegar na hora de conversar com o cliente, ainda mais nas negociações que são maiores, às vezes tem umas negociações que são mais complexas mesmo, você já chega lá com muitas possibilidades já desenhadas antes, usando inteligência artificial, tem muito mais chance de sucesso. Não, e outra coisa. Pensa. Quais perguntas de rapport que você faz para os teus clientes? Com certeza o pessoal tem um playbook, que ele vai seguindo o playbook. São as mesmas perguntas para todo mundo. Alguns. Aí quando você quando você coloca uma inteligência artificial para ela melhorar o teu roteiro baseado naquele cliente, no perfil dele, do que ele gosta, às vezes você vai ver que muitas das perguntas que ela vai gerar não tem nada a ver com o agro. Tem mais a ver com a vida do cara, tem mais a ver com... Porque depende do perfil. Tem gente que é muito mais direta, muito menos direto. Isso. Então, quando outro desafio. E aí, por ser perfil diferente, a inteligência artificial consegue te trazer contextos de perguntas para que você se conecte com esse cliente de uma forma real. Porque às vezes você visita tanto que a gente sabe que a energia gasta, a gente sabe que o vendedor se desgasta. A gente sabe que o vendedor às vezes sai, tá na caminhonete, o sol e tal, tem que descer, tem que subir, mas ele esquece um, esquece outro. Muita gente fala, não esqueço nada, esquece. Todo ser humano esquece. E às vezes numa pergunta básica ele vai te entregar e você fala, nossa, vou fazer essa pergunta para ele. Vou fazer essa conexão, nossa, isso eu nunca tinha pensado. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter um mentor, você começa a ter um diretor, você começa a ter um sócio, você começa a ter tudo do seu lado, te dando visões que hoje você não tem. E toda vez que você mata ponto cego seu, você começa a ter crescimento. E isso nós estamos falando só do vendedor. Quando a gente traz isso para uma gestão de agro... Nossa, um gestor, imagina um gerente comercial. Não só um gerente comercial, mas um gerente de produção. É tipo assim, hoje eu vou cortar o talhão tal, mas eu fiz uma análise. Já utilizam inteligência artificial, e se utilizam muito nos Estados Unidos, para fazer análises biológicas e cruzamentos de DNA para defensivos. E eles estão fazendo inúmeros testes e simulações que antigamente demorava 1, 2, 5 anos para desenvolver, em 2, 3 semanas. Eles estão conseguindo fazer esses cruzamentos e falar assim... Estatisticamente dizendo, não vai funcionar. Então nem faz. Não gasta tempo com isso. Vamos pro outro. Pulveriza, não gasta dinheiro nem tempo. Então, assim, existe muito metadados, muitos dados, petabytes de dados, que, assim, se categoriza de uma forma que é muito grande. Então, o agro, ele vai ter que aumentar a produtividade dele. Isso é fato. Não sou eu falando.
a gente sabe que é um dos pilares que o mundo está olhando, que é. E como que você vai fazer isso? Você tem que ter assertividade, acurácia e uma decisão muito bem feita. Imagina quando você aumenta a sua precisão. E assim, só para você ter noção, já existe produtores, assim, é que o número é muito grande, mas existe produtores que utilizando inteligência artificial já aumentou em 10% a sua produtividade. Agora você imagina alguém aumentar em 10% o seu faturamento. Porque se a gente aumenta a produtividade, eu estou aumentando faturamento. No agro é o seguinte, 1% da produtividade e 1% do faturamento. Tipo assim, na linha final, a grosso modo. Eu fico pensando nisso, eu já pensei isso lá atrás, a gente conversando do vendedor. O aumento do faturamento de um vendedor quando ele tem mais tempo. Se um vendedor aumentar em 5% o faturamento dele. Tá maluco. Agora imagina um produtor aumentando em 10% a produtividade dele. Excelente. Entendeu? Tipo assim, até... Tudo, sim. Sim. O gerente comercial eu falei, Mirko, aquela hora, porque, cara, de novo, primeiro, a gente percebe que a gente tem no agro muito vendedor promovido a gerente, ou muita gente que sabe muito bem vender e está num cargo de gerência comercial, mas não sabe fazer gestão. Cara, tem ferramenta que te ajuda a interpretar, a planejar, a fazer uma previsão ou algum planejamento para frente. Então, aí o outro perfil, tem um outro perfil, às vezes, de gestor comercial que ele não é muito de vendas, então ele não sabe criar estratégias de vendas, mas ele é bom com pessoas. Ele vai usar para outras coisas. Então, independente do perfil que a pessoa tem, das habilidades que ela tem, da experiência que ela passou, se ela tiver um mínimo de interesse, eu acho que para mim é a primeira coisa, interesse, tá? Segundo, se ela sentar, tomar um tempo, porque não tenho tempo, mas cara, senta 10 minutos na frente de um computador e usa um pouco para começar a entender. E 10 minutos por dia a gente faz muita coisa com inteligência artificial. Muito. Né? Então, muito. Assim, interesse, um pouco de tempo dedicado, que não é muito tempo dedicado, mas um pouco de tempo dedicado mesmo e focado para aprender ou para que seja fazer parte de um clube, ou como a gente tem, ou para participar de alguma mentoria, para entender um pouco mais, né? Vai buscar informação e aplicar. Execução. Só isso. Eu acho que assim, o grande ponto é que as pessoas utilizam o chat GPT para fazer perguntas de tipo, qual que é a minha árvore genealógica? Entendeu? E eles não creem que o poder da inteligência artificial porque não usa. Sim. E é o que você falou, tipo, como criar estratégias comerciais sem ter sido um gestor e sem o teu diretor estar te apoiando? Porque muitas vezes o cara tá lá, foi promovido, excelente vendedor, e tá lá, e assim... está com o emprego tomando risco porque não está conseguindo fazer a equipe performar. Quais são os pontos que ele pode melhorar? Quais são os pontos que ele não pode melhorar? Então, assim, todo esse contexto, a inteligência artificial te traz pronto. E até como lidar com uma pessoa na minha equipe que tem esse perfil, eu já tentei essa forma. Feedback, como eu dou feedback, como eu construo. Como que eu tenho uma conversa mais firme com uma pessoa que tá com essa situação? Como que eu faço uma entrevista para eu saber o perfil da pessoa e jogar a entrevista até dentro você pode avaliar, escrever o comportamento da pessoa, o tipo dela, e ele te fala, cara, se você for por esse lado não vai dar certo. Vai por esse. Eu conversei com ela, tem esse perfil, fiz isso. O que eu fiz errado? Ela vai te dar. E hoje, ela vai te dar numa assertividade muito maior que às vezes até teu gestor. Sim. Porque às vezes teu gestor está enviesado de se já falou coisa, isso e aquilo, e ela consegue acertar. Não tem um negócio da emoção que ele consegue capturar na voz ali das pessoas? A pessoa ficou nervosa nesse ponto aqui, porque isso até daqui... no contexto de texto dá para entender. No texto também a gente consegue entender o sentimento, em que momento você perde. Igual assim que eu te falei, né? A gente tem hoje ferramentas nossas que a gente consegue avaliar como está sendo a conversa e que caminho que tem que tomar. E esse caminho é o problema. Eu acho que dava pra gente ficar aqui uns 3 dias seguidos trazendo exemplo, mostrando possibilidade de uso, porque tem muita ferramenta mesmo. Acho que ficou muito claro, assim, a gente trouxe bastante possibilidades. Sim. Agora, assim, a pessoa que já entendeu, já tá aqui até agora assistindo ou ouvindo esse episódio e falou assim, eu já entendi que eu preciso. Como que ela começa? Sem ser só o abrindo o computador e fazendo. Vamos dar algumas sugestões de onde buscar informação. Não, vamos lá. Assim, existem várias ferramentas, tipo, vamos lá. Fazer as slides, você tem o Gama.
textos, análises e tudo mais, ChatGPT. Ah, Mirko, mas eu tô vendo gente me vendendo, dando ChatGPT. Não, paga o ChatGPT, que é muito melhor. E é muito barato cá para nós. Quanto que tá o mês agora? Já tá, tá do básico, $20. $20. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho $20. Não come uma pizza um final de semana que você tem os $20. Uma cerveja, umas duas cervejinhas ali especial. Beleza. E aí, se você quiser utilizar para análise de gráficos, dados, gerar algumas coisas, o Cloud AI. Beleza. Por que eu falei das 3? Com o ChatGPT, você consegue fazer tudo isso que nós falamos. Mandar a conversa do WhatsApp, ele analisar. Mandar lá e criar um mentor. Você pode criar GPTs automáticos. Então, tipo assim, por onde eu começo? Primeiro, qual que é a tarefa repetida ou qual a tarefa que você sempre fica perdido e não faz eficientemente? Começa utilizando ele como um professor, não como um executor. Começa utilizando ele para te dar o caminho como mentor. Começa a utilizar ele para te ensinar o caminho das pedras. Então, faço planejamento. Como que meu planejamento está certo? Deixa ele me ajudar a criar meu planejamento. Minha reunião não foi boa. Isso. Começa a ver o seu principal problema e desse principal problema utiliza ele como mentor para te ensinar. Quando você criar confiança no mentor, você criou confiança em tudo. Porque quem não queria ter o teu mentor executando? É o que todo mundo quer. Aí depois você vai pedir para ele criar Excel para você, apresentações, slide e tal. O Gama utiliza para você já começar a fazer apresentações básicas. Existem outras melhores que o Gama apresentação? Existe. Mas o Gama é mais simples que já começa. E o Cloud AI, você pode mandar gráficos, você pode mandar seu Excel lá que ele vai analisar e vai desenvolver gráficos, vai criar sistemas e fazer as coisas para você. Então, com essas 3, você escolhe tomar dor e começa por uma das 3. Eu comecei pelo ChatGPT sendo mentor e esse mentor te direcionando. Pô, Mirko, mas tem tantas coisas que ele faz, ele já te cria slide no Canva, faz isso, faz aquilo. Faz. Mas nós estamos falando para alguém que quer começar, para que você vai querer fazer algo muito complexo? Porque quando você começar aí, você vai começar a ver as funcionalidades, abrir os GPTs e fazer a estrutura acontecer diferente. Nós vamos deixar no descritivo do episódio, então, esses 3 nomes para ficar mais fácil para o pessoal encontrar, o link talvez até das suas páginas também, para as pessoas te acompanharem, né? Onde que acha informação atualizada, tempo real praticamente, né? Que você está mandando para a gente da hora no grupo, mas eu estou vendo você postando bastante coisa agora no Instagram também. Instagram principal? É o Instagram principal, Tá. Comecei o TikTok e o LinkedIn, mas o Instagram deu... LinkedIn é bacana, LinkedIn é bom. Tá, mas Instagram por enquanto a gente vai deixar aqui e eu quero que você que está aqui até agora escreva uma mensagem pra gente. Pode mandar lá no Instagram do Mirko, contando para ele que você assistiu esse episódio aqui, conheceu ele através do Agrovendas, faça isso. Faça perguntas também, se precisar, né? Pode fazer, aproveite. É um prazer responder. É sempre um prazer estar servindo. Sim. Quem conheceu o contrário, conheceu o Agrovendas por causa desse episódio, vem, me manda uma mensagem também, mas escreve aqui embaixo, alguma mensagem dizendo se você já usa ou o que você aprendeu que fez mais sentido, o que trouxe mais valor dessa conversa daqui hoje. Pra gente é super importante aprender isso, entender o que a gente está levando para vocês aí do outro lado de valor. Mirko, qual que é a mensagem que você pode deixar para a pessoa que quer crescer hoje no agronegócio, independente da área que ela está atuando, o pessoal que dá Agrovendas que está aqui com a gente é mais quem vende para o produtor e menos o produtor, Entendi. Mas tem também. Sim. Quem está dentro do agronegócio quer crescer muito nos próximos anos, alguma coisa relacionada a AI, o que você pode dizer? Acho que é onde eu mais posso contribuir na AI, né? Porque no agro, eu acho que assim, a gente tem que entender uma mentalidade que eu sempre falo para todos, que é AI first. Primeiro pensa como a AI te ajuda, depois você pensa em fazer a tarefa. Quando você começar a tomar esse princípio com você, e tipo assim, vou acordar, vou fazer tal coisa, deixa eu ver se a AI faz para mim. Ela faz? Beleza, vou usar a AI. Não faz? Aí deixa ela executar. Você vai ver que tua produtividade aumenta mais de 400%. A gente tem cases comprovados que a produtividade aumenta mais de 400% só nessa mudança de contexto que você vê a inteligência artificial. Então pensa primeiro em AI, utiliza ela para te ajudar e depois você começa a executar as tarefas. Você vai ver que você vai ganhar uma produtividade que você nem vai perceber. E vai ser tão intrínseco que quando você vê alguém não utilizando, você vai falar, cara, mas que estranho, estou fora do meu mundo. Verdade. Muito bom. Obrigado mais uma eu que vez, agradeço, viu, Miriam? Obrigado pelo mesmo. conteúdo, pela entrega, por tudo que a gente está aprendendo lá no clube, que está Que bom, fico feliz. Conseguindo não só aplicar na empresa, mas trazer para os nossos mentorados, trazer para os nossos clientes também. Isso tem fortalecido muito
o trabalho de muita gente por aí. Espero que tenha também feito bastante sentido para quem está aí do outro lado aqui no Agrovendas. Então já se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda, compartilha esse episódio com todas as pessoas que você conhece dentro do agro, porque para todo mundo é aplicável isso que a gente falou. Isso é verdade. Né? E eu espero que você tenha muito sucesso nas suas vendas, na aplicação de inteligência artificial dentro dos seus negócios, e eu te vejo por aí fora da porteira.